Em um lago, em um reservatório, a gente tem, né, ele sofre influência, né, de fatores externos, né, fatores físicos do meio. E esses fatores físicos, né, influenciam, né, em diversos mecanismos de funcionamento desses ambientes. Então, que mecanismos são esses, né? Nesse primeiro vídeo, né, que eu passei para vocês da atividade 1, o professor ele apresenta, né, um exemplo, né, da influência, né, do vento nos processos físicos que acontecem em lagos. Né? Então ele mostra o vento, né? E a gente tem vários outros processos que influenciam em um ambiente aquático. Então um lago, né, se a gente pegar uma vista de um lago aqui em Corte, a gente vai ver um lago, é um ambiente aquático que tem, né, uma profundidade variável, né, dependendo do ambiente. Essa luz não está desenhando fora do lugar aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Então a gente tem um ambiente que a gente tem uma camada de água, né, aqui na superfície, que está constantemente em contato com o ar. E essa camada, né, ela sofre influência de outros fatores aqui, radiação solar, né, então a gente tem aqui um dos principais fatores que vão influenciar, né, no comportamento desse ambiente. É a radiação solar, né, com impactos tanto físicos, quanto também, né, impactos biológicos, que envolve transferência de energia, né, através dos organismos fotossintetizantes e toda a cadeia trófica desse ambiente aquático. Né? Então, um lago, né, um reservatório, um rio, ele não é um ambiente estático. Né? Existem ali constantemente mecanismos, né, que estão atuando ali naquele ambiente que vão alterar a dinâmica dele. E, né, dentre esses mecanismos aí, desses processos físicos, né, a gente pode destacar vento, a pressão, né, barométrica, a pressão atmosférica também, que influencia na solubilidade de gases, por exemplo, a transferência de calor, que é outro exemplo mostrado no vídeo, né? Como que se dá, né, a transferência de calor em ambiente aquático? A entrada de calor, né, em geral, ela é do Sol. Né? O Sol é a fonte de radiação térmica que vai aquecer o ambiente aquático. Né? Então, assim, e essa entrada de calor se dá pela superfície, né, que é a região onde, né, vão incidir os raios solares. E depois esse calor ele é transferido, né, para as camadas mais profundas desse ambiente aquático por outros processos, né? Pode ser, por exemplo, com a ação do vento, atuando para misturar essa água, né? Pode atuar também por convecção, esse calor ser transferido. Os ambientes aquáticos também, né? Outro processo físico que influencia na distribuição aqui, né, de água e de, né, nutrientes e tudo. É a intrusão. Que é entrada, né? Intrusão significa entrada de água, tanto de forma natural, quanto de forma também artificial. Pode ser, por exemplo, em um lago natural, né? Ele pode, por exemplo, ser alimentado por um rio ou um córrego, né, que chega até ele, ou também, né, no caso de um reservatório, né, de uma barragem para geração hidrelétrica, os rios, um rio ou vários rios que são barrados para
gerar essa energia. A gente vai falar ao longo da aula aqui. O fluxo a jusante, né? Então a água que entra, a água que sai desse ambiente, né? Depende de onde, por onde que ela sai. Então, usinas hidrelétricas, por exemplo, a saída de água da barragem pode se dar em diferentes alturas, e isso influencia na dinâmica desse ambiente. Em lagos de dimensões maiores, até o efeito de rotação da Terra pode criar correntes né, dentro desse ambiente da água, correntes na água, e também descargas na superfície, que também influencia. Então, um ponto que a gente vai começar falando aqui é dos ambientes aquáticos, né, de alguns mecanismos internos, né, desses processos físicos, é o processo de estratificação, que é o processo mostrado ali no vídeo da atividade que eu passei para vocês, que mostra o quê, né? O que seria essa estratificação? A estratificação, ela, né, em um ambiente aquático, então a estratificação, ela é o quê? Uma diferença de temperatura da água em diferentes profundidades, né? Então, na próxima superfície, em geral, né, nós temos uma temperatura, depende da época do ano, a gente tem uma temperatura mais elevada mais próxima à superfície, depois, né, a gente tem uma região de transição e depois uma região mais fria no fundo do lago. Então, falando da temperatura. Então, o que acontece? Muitos ambientes aquáticos, eles não têm como que eu vou dizer aqui? Ele não é homogêneo, né? A gente não tem um ambiente homogêneo em toda a massa d'água. E esse ambiente homogêneo, ele quer dizer o quê? Né? Que, por exemplo, que a água em diferentes temperaturas, por exemplo, a temperatura, essa diferença de temperatura que a gente tem entre a parte superficial e a parte mais profunda de um ambiente aquático, então, em geral, a temperatura é maior, próxima à superfície, maior justamente por quê? Justamente, maior por causa que é a região que tem incidência solar, né? Então, o Sol ele acaba aquecendo essa região superficial, né? Então, a própria molécula de água absorve parte da, né, que é o infravermelho. A própria água absorve esse comprimento de onda, que faz parte, né, do espectro eletromagnético, e também substâncias dissolvidas ali. Próprias substâncias dissolvidas na água, elas absorvem essa radiação. Qual que é a consequência disso? A água mais próxima à superfície, ela vai ficar mais quente, né? Então, ela é mais quente próxima à superfície, justamente por causa da radiação solar. Mas qual que é o impacto disso no ambiente aquático, né? Então, assim, qual que é a importância dessa questão da água ser mais quente na superfície? A temperatura tem uma influência grande em uma propriedade física da água, que é a densidade. Então, a densidade da água, ela sofre influência da temperatura. A mudança na temperatura vai mudar a densidade da água. No material no livro, né, que tem na biblioteca virtual, lá descreve, tem tabelas dizendo essa variação da
da densidade de acordo com a temperatura. Deixa eu pesquisar. O que acontece com a densidade da água à medida que ela vai ficando mais quente, né? Então, põe no chat aí para mim. A água mais quente, a densidade dela aumenta ou diminui à medida que ela aquece? Então, à medida que aumenta a temperatura, né, a densidade da água diminui. O ar também é um fluido, como a água, né? Então, nesse caso, eles têm o mesmo comportamento. Né? O mais quente é menos denso. Então, aqui nessa tabela, a gente tem a densidade da água, está aqui, ó, nessa coluna, deixa eu ver aqui, massa da água. Não é a mesma pressão, em função da temperatura. Então, se nós olharmos aqui, o que vai acontecendo? A 4 graus Celsius, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilo por litro. É a mesma coisa. Então, a 4 graus Celsius, a densidade é 1. À medida que a temperatura diminui, né, então, por exemplo, a 0 grau, que é o ponto de congelamento da água, a densidade diminui. Né? Então, né, o gelo ele é menos denso que a água, porque o gelo flutua na água, né, que a água é uma exceção, né, nessa questão de quando ela é sólida, ela é menos densa do que no estado líquido. Né? Ela é uma exceção, né, porque em geral é o contrário. Né? No estado sólido, substâncias são mais densas, mas a água é uma exceção nesse caso. Aí, o que acontece? Né, 4 graus, à medida que vai subindo a temperatura, o que vai acontecendo com a densidade? Ela vai diminuindo. Diminui muito pouco, né? Se a gente for olhar aqui, né, as casas decimais aqui, diminui muito pouco à medida que vai aumentando a temperatura. Então, a densidade vai diminuindo à medida que a temperatura sobe. Então, quer dizer o quê? Que a densidade da água, a água mais quente, ela é menos densa. Né? Então, ela tem uma menor densidade do que a água mais fria. Né? Então, quando a gente tem um ambiente aquático com incidência de radiação solar, vai acontecer o quê? Vai aquecer em cima. Né? Isso é tranquilo da gente entender, né? Bem tranquilo. Mas qual que é o efeito disso? Né? O efeito é que a água ela aquece. E quando ela aquece, isso altera a densidade da água, diminui a densidade. Então, em um ambiente aquático, né, em um lago, em um reservatório, vai acontecer um processo que é a estratificação, que é como né, a criação, não é a criação, né, mas vão haver camadas de água de diferentes densidades que vão impactar na dinâmica daquele ecossistema. Então, quando a gente tem águas de diferentes densidades, isso vai dificultar o quê? Que haja uma mistura aqui. Então, essa água, né, por ser. Para haver troca de nutrientes, né, na água, ela teria que acontecer o que com ela? Né? Ela teria que circular nesse ambiente. Então, ela teria que se misturar. Por quê? Né? Porque, por exemplo, a fotossíntese, né, ela acontece próximo à superfície. Um lago, um reservatório, um rio também, próximo à superfície, justamente por causa da disponibilidade de luz. Então, o oxigênio, por exemplo, da água, ele é maior próximo à superfície, pelo menos durante o dia, né? E para esse oxigênio chegar a profundidades mais baixas, né, para outros organismos aquáticos terem acesso a esse oxigênio, a água tem que misturar. Tem que haver uma mistura aqui para esse oxigênio chegar. A mesma coisa outras substâncias, por exemplo, fósforo, né, que, por exemplo, pode chegar por
um rio, por exemplo, um reservatório, né, um rio, um tributário, traz esse fósforo na água, para ele chegar a toda a coluna d'água, essa água tem que misturar, né, tem que haver uma mistura. Só que com essa mudança de densidade que acontece, né, porque a água aquece, é um fenômeno físico, né, uma das consequências disso é o quê? Como há diferença na densidade da água, isso cria uma barreira para que haja mistura dessa água, né? Então, aqui a gente tem uma água mais quente e menos densa, né, nessa camada superior, né? Então tem uma densidade mais baixa, né, menor densidade. E aqui no fundo a gente tem o quê? Uma água mais fria. Então ela é mais fria e mais densa também. Então a consequência disso é o quê? Existe uma dificuldade para essa água circular, né? Circular, o que quer dizer com circular? Que essa água mais fria chegue até a superfície e que a água que está mais próxima à superfície chegue até a parte mais profunda. Então, o que a gente tem, essa diferença de densidade, faz com que isso aconteça. Tem até então, né, isso que a gente está falando aqui, né, essa estratificação, né, a estratificação tem a ver com extrato, camada, dificulta um processo que a gente chama de mistura vertical, né? Vertical que é no perfil, né, de profundidade de um lago. Então dificulta essa mistura dessa água. No vídeo que eu passei para vocês da atividade, o professor mostra, né? Ele aquece, então ele mostra que a camada superior, né? Ele até coloca um corante azul na água, e é possível ver claramente, né, uma camada mais quente em cima e uma camada mais fria embaixo, que não se misturam. Mas é tudo água, né? A mesma composição. Na hora que ele, né, naquele vídeo do exemplo lá, no vídeo da atividade, ele colocou naquele recipiente a água, né? A água é a mesma, de uma torneira, por exemplo. Ele foi lá e encheu aquilo. A única coisa que ele fez foi o quê? Foi aquecer a superfície da água. E na hora que ele faz isso, né, e coloca o corante, a gente consegue ver que o corante fica em cima, né, e a água fria embaixo. E elas não se misturam. Né, e essa diferença, né, essa questão dela não misturar, não é porque tem composição química diferente, nada não. É somente a questão da temperatura, que muda a densidade da água. E essa diferença de densidade, apesar de ser muito pequena, né, a gente olhando aqui nessa tabela, a diferença é muito pequena, muito sutil. Essa diferença ela é suficiente para impedir que haja uma mistura naquele ambiente. É lógico que tem outros fatores que a gente falou no início que influenciam, que podem permitir que aconteça. Por exemplo, vento. Né? Um vento muito forte, por exemplo, ele pode, né, ter capacidade de misturar essa água, né, de acabar fazendo com que essa água se misture. Tem um outro vídeo que eu queria mostrar aqui, que mostra um outro exemplo desse. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Então, é um outro vídeo do YouTube, né, que ilustra também essa questão. Imagine you're swimming at the lake on a hot summer day, and your friend says, "Hey, I bet you can't touch the bottom," and you're like, "I bet you I can." So you take a deep breath, and you swim down and down and down, and suddenly it gets cold and you stop. What is this? What's going on? You've just experienced something that's hugely important to everything that goes on in the lake.
It's called thermal stratification. After you get back to the surface and catch your breath, you think, why is it warm up here but cold below? Is it always this way? Let's run an experiment and find out. Esse vídeo, né, ele mostra um exemplo, né, não sei se vocês já foram nadar em um lago, ou uma represa, um reservatório. O que acontece, né? Você entra naquele lugar para nadar, em cima a água está quente, aí, por exemplo, se você mergulha ou, né, vai um pouco mais fundo, está frio, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, já aconteceu isso com vocês, dessa diferença, né? Então, esse vídeo, ele mostra um experimento que foi feito. Então, aqui ele está mostrando aqui ele está mostrando aqui, né, um recipiente com água. Desse lado esquerdo aqui, né, meio com esse corante aqui vermelho, alaranjado, né? A gente tem uma água um pouco mais quente, né? Então foi enchido com água, né? Pegou, por exemplo, a água da torneira. Aqui do lado esquerdo, a água está um pouco mais quente, e aqui do lado direito, uma temperatura mais baixa. Então, o que vai acontecer? O que ele vai fazer aqui? Então, tem uma barreira aqui separando, né, esses dois lados. Ele vai tirar essa barreira. What we have here is a model of a lake cut in half down the middle. We've taken all the warm water, dyed red, and moved it to one side. The cold water, dyed blue, is moved to the other side. In the middle is this barrier that keeps the sides separate. Now let's remove the barrier and watch what happens. Ele tirou a barreira, né, e está mostrando o que vai acontecer. Então, a gente consegue ver umas plumas, né, das ondas, né, internas que a gente consegue ver aqui. Então, eles... As you can see, there's a lot of movement between the two layers as they come together. But look, the warm water has settled out on top. Let's try the experiment again. Então, a gente tinha separada, né, a água separada. Aqui, água mais quente, água mais fria. E tirou a barreira. O que aconteceu, né? Depois de um certo tempo, elas foram se movimentando até estabilizar, onde a gente tem a água mais fria embaixo e a água mais quente em cima, né? Então, é aquilo que a gente comentou no início. Menor densidade, ela fica em cima, a água mais densa, mais fria, fica embaixo. Aí o vídeo continua e fez o mesmo experimento. O que foi feito agora? Só inverter o lado, né? Antes a água mais fria, ela estava desse lado aqui. Agora, a única coisa que fez foi trocar para o lado de cá. Inverter os lados para ver se realmente vai acontecer a mesma coisa. Aí o que vai acontecer? Water right, just to see if it makes a difference. Once again, the warm water settles out on top. What's going on? To answer that, we need to take a look at the physical principle driving the whole show: density. Density is the amount of stuff in a given volume. In our case, that stuff is water, and that volume is this glass beaker. This beaker is filled to the brim with our cold water. Let's see
Bom, então foi feito experimento, né, o resultado foi o mesmo, né, do que tinha antes. Então, deixa eu voltar na apresentação ali. Então, a gente está falando da densidade. Densidade é igual massa sobre volume. Né? Então, a densidade é a massa de uma determinada substância, né, a massa contida em um determinado volume de uma substância. No caso da água, né, como a gente viu na tabela aqui, a 4 graus Celsius, a gente tem um litro de água, né, tem um peso de 1 quilograma. Então, né, esse vídeo que eu apresentei para vocês foi para mostrar essa questão da densidade, né, ilustrar melhor essa questão da densidade, né, e como que essa diferença de temperatura ela influencia na densidade. Né? Vocês viram, mesmo a água, né, mesmo uma água que a mesma água, a única diferença entre elas é só a temperatura, né, e como que ela não se mistura, né? Vocês veem que ela há vários movimentos, né, várias ondas, até estabilizar, e a água mais quente fica em cima e a água mais fria fica embaixo. Né? Então, assim, quando a gente imagina isso em um ambiente aquático, o que acontece? Nem no ambiente aquático, né, a água não é pura. Ela tem inúmeras substâncias dissolvidas, cuja composição química vai variar, depende depende do ambiente, né? E depende também, por exemplo, se for mais no fundo do lago, mais próximo, né, do sedimento ali, que fica no fundo do lago. A gente tem processos que vão acontecer ali, por exemplo, nitrificação, desnitrificação, liberação de fósforo para a coluna d'água, substâncias dissolvidas. Mais próximo à superfície, por exemplo, fotossíntese. Né? A fotossíntese é mais intensa na região que tem luz. Né? Isso acho que é tranquilo de entender, né? Então, o oxigênio que é produzido na fotossíntese, para ele chegar até o fundo do lago, a gente precisa que haja mistura dessa água. Se não houver mistura, o que vai acontecer? O oxigênio vai ficar concentrado na superfície e no fundo do lago a concentração de oxigênio vai ser muito baixa. Então, esses processos de estratificação, eles são importantes, né, para a estrutura e para também a organização de processos químicos e biológicos em lagos e represas. Então, os processos físicos, eles vão influenciar diretamente os processos químicos ali, por exemplo, né, reações químicas, disponibilidade, por exemplo, de carbono na água, disponibilidade de oxigênio, processos biológicos. A gente não, né, a gente vai falar da disciplina, mas tem vários organismos que ficam que flutuam na água, né, que são os organismos, a gente chama de organismos planctônicos, o fito, né, e o zooplâncton. Né, esses organismos, eles ficam flutuando na água, e a movimentação, eles não têm movimentação própria. Isso quer dizer o quê? Né, que eles vão, o movimento deles na água depende da própria, né, quando a água movimenta, leva eles junto. Então, essa estratificação, essa diferença de temperatura vai influenciar também na distribuição desses organismos na coluna d'água. Então, esse mecanismo que a gente está falando aqui, físico, o calor, ele influencia, né, ele vai influenciar no funcionamento desses lagos,
né, alguns fatores, né? Qual que é a importância do calor no ambiente aquático? Taxas de reações biológicas, então essas taxas são maiores do que elas aumentam com o aumento da temperatura, controla a distribuição dos organismos e também a estratificação física, que é essa diferença de densidade, né, que vai criar esses estratos. Quando a gente fala estrato, né, a gente pode entender como camada, né? Então, essas camadas que têm diferença de densidade, que é um aspecto físico, vai também influenciar na estratificação química, que é o que eu comentei aqui já. Por exemplo, oxigênio dissolvido, né, ele vai concentrar mais próximo à superfície, porque a água ali não vai haver mistura daquela água com água mais profunda. E outros também, outras substâncias químicas também. Essa estratificação, ela depende, né, de tudo que a gente já comentou mesmo, troca de calor, né, com a radiação solar, que vai aquecer a camada superficial, né, que está relacionado com a entrada de energia no corpo aquático. Existem algumas características do ambiente aquático que vão influenciar nessa estratificação. A gente vai falar disso na parte prática mais para frente, né, volume, profundidade, a localização desse ambiente aquático, né, latitude, longitude, a altitude também que ele está, onde ele se encontra. Por que essa água aquece, né? A radiação solar em um comprimento de onda maior do que 740 nanômetros. Então, só lembrando aqui que a radiação, né, solar, o Sol emite, né, vários comprimentos de onda, que é o espectro eletromagnético, e aquele comprimento de onda, né, nessa faixa aqui de 740 nanômetros, que corresponde ao vermelho e infravermelho, ele é fortemente absorvido nas primeiras camadas da coluna d'água, né? Então, mais próximo à superfície, a gente vai ter uma maior absorção. Então, aqui, a gente tem maior absorção nessa região mais próxima à superfície. Ela vai ser absorvida, né? Então, vai converter em energia calorífica, então vai aquecer essa primeira camada aqui, mais próxima à superfície. Esse calor, né, essa radiação, ela pode se propagar pelo corpo aquático, né, por um processo de molécula a molécula, só que isso é um processo muito lento, né, para ele acontecer. O resultado disso, né, isso aqui a gente já falou, estou passando rápido aqui porque, né, eu acabei explicando esse processo mais no início. A gente vai ter uma camada mais quente em cima, menos densa, que se mantém estável sobre a camada inferior mais densa. E essa diferença de densidade aumenta com a temperatura da água, né? Então, quanto maior for essa diferença maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser a diferença de densidade, né? Então, a gente vê aqui na tabela, por exemplo, né, vamos imaginar assim: se a gente tem uma camada inferior do lado, mais fria, a 10 graus, e uma camada superior a 30 graus, por exemplo, a diferença de densidade, né, quanto maior for esse delta T aí de temperatura, maior vai ser também a diferença, o delta aí da densidade. Então, essa diferença maior vai tornar mais difícil ainda que haja mistura entre essas camadas, né? Então vai ficar com estratificação
mais acentuado. Né? Um dos fatores que pode influenciar nesse processo de estratificação é o vento, né? Um dos fatores físicos, que o vento ele pode quebrar essa estratificação. Então a gente tem a estratificação, né, devido a, né, o que a gente comentou da radiação, só que ventos, né, uma incidência de vento nesse ambiente, né, nesse lago, nesse reservatório, vai acontecer o que com esse ambiente? O vento pode criar correntes, né, correntes que vai fazer com que haja uma mistura dessa água. Né? Aqui tem um exemplo, né, de um vento incidindo na superfície e criando fluxos, tá vendo? Que vão fazer que haja uma mistura, né, da água mais fria, tá vendo? A água mais quente, ela está indo para o fundo, e a água do fundo, que é mais fria, está indo para a superfície. Então o vento ele pode causar uma mistura nessa água mais quente, essa água mais fria. Pode, falar assim, quebrar nessa essa estratificação. Quando tem esse processo, a gente fala que houve circulação ou também mistura. Né? Então, estratificação é o processo das camadas, né? As camadas, a gente tem as camadas, né? O ambiente a gente fala que está estratificado, que a gente tem camadas de diferentes densidades, ou quando ou, por exemplo, há uma mistura, quando o vento, né, mistura esse ambiente, a gente fala que houve circulação ou que houve mistura, né, que essa água mais fria e mais quente acabaram se misturando por ação, por exemplo, do vento. Então, como que ocorre como que esse calor, né, devido à radiação solar, ele chega em todas as partes do ambiente aquático, na água mais profunda, né, mais fria e mais densa, que tem tendência de não se misturar. Por transporte de massa d'água. E esse transporte, né, se dá principalmente, né, o principal fator é o vento. Né, o vento vai soprar, vai gerar correntes que vai fazer com que haja mistura desse ambiente aquático. Né? É lógico que depende da época do ano, depende do local, de alguns fatores, né, de tamanho desse ambiente aquático, de comprimento, tudo isso influencia na ação do vento, mas ele é o principal fator que vai fazer com que haja mistura dessa água quente com essa água fria. Né? E a consequência disso é o quê? A propagação de calor da camada superficial para a camada mais profunda. Então, em um lago estratificado, a gente reconhece, a gente nomeia nessas camadas, que são que tem, né, denominações. Então, a gente tem a camada superior, que é mais quente, então ela é menos densa, e é bem misturada, né? Então, tem uma boa homogeneidade a composição dela, tanto de temperatura quanto de também a parte, né, química dela. Então, essa camada mais superficial se dá o nome de epilíneo. A gente tem uma camada mais profunda, que é o hipolíneo, né? Então é uma camada mais profunda, né? A camada inferior, que é mais fria, então, por consequência, mais densa, sem luz, que é o hipolíneo.
E existe uma região de transição entre as duas, que é o que a gente conhece por metalíneo. Então, em um lago estratificado, nós temos essas três regiões, né, cuja a profundidade de cada uma delas vai depender do ambiente aquático, né, vai variar a profundidade que cada uma tem, né, mas a gente consegue identificar essas regiões. O epilímeno, na camada superior, o hipolímeno, na camada inferior, e o metalímeno, que é uma camada de transição entre a camada superior e a camada inferior. E dentro desse metalíneo, a gente tem uma região chamada, o que a gente chama de termoclina. A gente vai falar com mais detalhes mais para frente. Então, essa estratificação, ela depende, varia de um ambiente para o outro, varia de uma época do ano também, né? Qual época do ano que isso acontece. Então, aqui um exemplo, né, da estratificação térmica em lagos. A camada inferior, né, aqui o hipolímeno. A camada superior, o epilímeno. E a camada de transição, né, o metalímeno. O que é essa camada de transição? É uma camada, aqui é a temperatura em relação à profundidade. Então, nós temos aqui temperaturas mais elevadas nessa região, então a gente observa o quê? Temperatura ela é constante, né? A gente consegue observar que até temperatura, né, de aproximadamente 12 metros, a temperatura é praticamente a mesma na água. Depois, a gente tem uma mudança uma mudança grande. Então, de 12 até 17 metros, a gente tem uma variação aí de 30 graus e meio para aproximadamente aqui assim, 26 graus, né? 4 graus de diferença aqui na água em uma profundidade relativamente pequena em relação à profundidade total. Então, essa região é metalímena, aquela região de transição da temperatura. E uma camada mais profunda, onde a gente tem a temperatura também variando aqui meio grau aí, de aproximadamente 17 metros até aqui 28 metros, né, desse corpo d'água específico. E dentro do metalímeno, que é essa camada de transição, a gente tem o que a gente chama de termoclina. Termoclina seria o quê, né? A termoclina é aquela região onde a gente tem a maior inclinação, onde a gente tem a maior variação instantânea, né? A maior taxa aqui de variação da temperatura. Então, né, esse ponto a gente chama de termoclina, que é onde acontece a maior variação em função, né, da variação da profundidade. Então, quando essa inclinação ela é a maior, a gente chama de termoclina. Né? Então, a termoclina é aquele ponto assim onde a gente tem a maior inclinação aqui, a maior variação da temperatura. E esse processo, né, ele acontece em lagos do mundo inteiro, tanto de regiões de clima tropical, como por exemplo o Brasil, quanto em regiões de clima temperado, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, só contextualizando, né, o vídeo lá da atividade, ele foi, né, o professor lá que faz, ele é dos Estados Unidos. Então, lá é o clima temperado, então existem algumas diferenças né, da dinâmica de lagos temperados para lagos de regiões de clima tropical, porque aqui
né, em regiões de clima tropical, a gente não tem variações de temperatura tão grandes quanto em regiões de clima temperado. Então, por exemplo, em regiões de clima temperado, a gente tem invernos, que a temperatura vai chegar, por exemplo, a menos 10, menos 20 graus Celsius, vai congelar, né, até a camada superficial do lago, e no verão chega a 30 graus ou até mais. Em regiões de clima tropical, a gente não tem essa amplitude tão grande de temperaturas. As temperaturas ao longo do ano todo vão variar muito menos. Vão variar, lógico que vai variar, por exemplo, aí de 10 graus no inverno até 30, 35 no verão. Então, né, amplitude aí de 20 graus, enquanto em climas temperados pode variar 40, 50 graus entre o verão e o inverno. Então, isso é uma diferença que é importante. Inclusive, né, em regiões de clima tropical, esse processo de estratificação ele pode acontecer todo dia. Quer dizer o quê? Que, por exemplo, durante o dia, o lago fica estratificado, ele tem uma camada superior mais quente, uma camada inferior mais fria, e durante a noite, esse processo ele pode cessar. Pode acontecer a mistura, por exemplo, a camada esfria e esse lago mistura, principalmente lagos mais rasos. Então, assim, cada ambiente vai ter uma dinâmica diferente, né, mas o que a gente está falando aqui é no aspecto geral, né, da importância disso na dinâmica do ambiente aquático. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo de um lago que essa imagem aqui é a mesma dessa de baixo, só está de forma diferente. Então, tem um exemplo aqui da estratificação de um lago, que chama Lago Dom Helvécio, que fica localizado em Minas Gerais. Esse lago ele fica localizado no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, fica no município de Marliere, em Minas Gerais. Fica de Itabira, daqui de Itabira até lá, mais ou menos 80 quilômetros, que fica esse lago de Itabira. Que foi objeto desse estudo aqui. Então foi feito um estudo para avaliar, né, padrão estacional de estratificação e circulação vertical do Lago Dom Helvécio. Já tem alguns anos, né, 1978, mas o que acontece? Então foi feito o quê? Foram feitas medições de temperatura, né, ao longo de diferentes profundidades nesse lago. Então, a cada 1 metro. Então, o que foi feito? Né? Se pegou um equipamento que mede a temperatura e foi descendo ele né, foi de barco até um ponto nesse lago. Foi descendo esse equipamento. Então, a cada 1 metro foi feita medida a temperatura. Então, desceu 1 metro, anotou, temperatura tanto. 2 metros, temperatura tanto. 3, 4, até chegar no fundo dele, aqui, aproximadamente 29 metros, né, que é o fundo. Quando chegou nessa temperatura, e foi se anotando a temperatura em função da profundidade. Então fez isso no verão, né, mês de janeiro, aqui, ó, 18/1 é verão, 18/3, né, final do verão, início do outono, né, finalzinho do verão, quase outono, maio, outono, julho, inverno, setembro, né, o início da primavera, final do inverno, início da primavera, e novembro, né, o final da primavera, quase no verão. Então o que a gente consegue observar aqui? Olha, a gente consegue ver uma estratificação bem clara, né? Uma camada superior mais quente, aqui, ó.
uma camada superior mais quente, uma camada a região aqui de transição, né? Então, a gente tem aqui uma região de transição, aqui o metalíneo. E o hipolímio, né? Então, a gente tem hipolímio, metalíneo e epilímio. Então, no verão, a gente consegue ver bem isso, no finalzinho do verão, início da primavera, que no outono a gente já consegue ver uma mudança, né? O que aconteceu aqui, né? Aqui a temperatura do epilímio 28 graus, aqui a temperatura do epilímio quase 30 graus. No final do verão, né? A temperatura no final do verão não, que já é como é que é? É outono. A temperatura diminui, tá vendo? Já tá 26, um pouquinho, 26 e um pouquinho. No inverno, o que aconteceu no inverno? Olha só. A temperatura se manteve praticamente constante ao longo de todo. Então, aqui, né? Vou pegar só esse gráfico, só esse pedacinho aqui, ó. O que a gente consegue ver aqui? Então, no inverno, da superfície, aqui, a superfície do lago, né? Então, a gente está vendo o perfil vertical de temperatura. À medida que vai descendo, descendo até o fundo do lago, a temperatura ela é a mesma, ela é constante. Então, aqui a gente não tem estratificação. Nesse caso aqui, a gente observa o quê? Né? Que houve um processo de mistura, né, do lago, ou circulação. Então, no inverno, o que aconteceu no inverno? Houve um processo de circulação. Toda a camada, né, do lago tem a mesma temperatura, e isso permite que aconteça o quê? Que haja mistura, que a água da parte mais profunda chega até a superfície e da superfície vai até o fundo. Depois, né, no início da primavera acontece o quê? Aqui a gente tem temperatura do ar mais fria e tudo isso. No início da primavera, volta a aquecer, né? A incidência solar é maior, a gente já começa a ver de novo um aumento da temperatura, né, no epilímio aqui, ó. A gente já consegue ver que houve né, a gente consegue ver uma diferença de temperatura do epilímio para o hipolímio, e depois, né, já final da primavera, próximo já ao verão, um aumento maior ainda, e a gente consegue ver a estratificação acontecendo. Então, esse processo de estratificação e desestratificação, mistura, circulação, todos aqui são sinônimos. Ó. Então, esses termos são sinônimos. Tudo isso acontece no mesmo lago ao longo do ano. Né? Então, no verão, no outono, no inverno, na primavera, são épocas diferentes. Né? E o que a gente consegue observar? Né? Que o hipolímio, a temperatura do hipolímio, ela é praticamente a mesma o ano todo, né? Em torno de 23 graus, por aí, entre 23 e 24 graus, ela não muda ao longo do ano todo. Né? Ela se mantém nessa faixa durante todo o ano, a temperatura do hipolímio se mantém nessa faixa. Então, esse aqui é um exemplo de um lago. Ele é um lago natural, o Lago Dom Helvécio. Ele é um lago natural que esse processo de estratificação e desestratificação acontece.